Boa tarde, crianças, tudo bem? Muito bem. Nossa aula de hoje, geografia. Eu ia falar língua portuguesa, não é língua portuguesa, é geografia, tá? Vamos lá na página 172, ok? Da apostila de vocês, estamos quase lá, né? Conforme eu vou terminando as outras disciplinas, eu vou acrescentando essas que estão faltando, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os bairros tradicionais, né? E as florestas urbanas, né? Lá na página 172. Vamos lá comigo. São considerados bairros tradicionais aqueles que apresentam características particulares em relação à sua colonização em geral, ligadas o quê? A cultura dos povos que os ocuparam, como bairros italianos, japoneses, etc. Então, um bairro tradicional, eles se caracterizam pelo reconhecimento das pessoas que vivem ali, né? Não há uma definição oficial assim para esse tipo. Esse aqui vai ser um bairro tradicional, vou montar esse aqui para ser. Não, é ligado às pessoas que estão lá, né? Que vivem lá, que moram lá, que moraram lá. Aquela tradição, sabe? Um exemplo de bairro tradicional é o centro histórico. O centro de uma cidade muitas vezes se desloca do local de fundação para uma área próxima. Isso ocorre devido ao crescimento das atividades econômicas, ao movimento de pessoas e veículos que precisam de construções mais modernas e espaçosas e de vias de circulação mais ampla. Dessa forma, o antigo centro pode ser convertido em um centro histórico, local onde prevalecem nas paisagens elementos humanos construídos no passado, como os casarões. Para permanecer as marcas deixadas pelos antigos povos que ajudaram a construir as cidades, existe o processo de tombamento, que tem como objetivo preservar essas áreas. Então, o que acontece? Olha aqui nós temos o Centro Histórico de Recife, né? Quem já foi a Recife, observem as ruas. Olha aqui, ó, os monumentos, ó, os casarões. As ruas são antigas, estreitas, né? Aqui nós temos o teatro em Manaus, ó. Ele foi inaugurado em 1896. É um exemplo de prédio tombado, né? Porque ele é considerado um patrimônio histórico. Então, aqui, ó, esse de Manaus, né? É um prédio tombado. O que é tombamento? Aí você fala, ué, professora, mas fala de tombamento. O que é um tombamento? Prédio tombado. Tombou ele? Não tombou ele, né? Tombamento é um ato de preservar esses monumentos, preservar essas história, né? Através das leis. Então, assim, são bens históricos, cultura, arquitetônica, ambiental. Então, se chama tombamento, né? E quando ocorre o tombamento, quando ocorre essa lei, quando o tombamento é aplicado, é proibido de ser destruído ou, né, ser remexido sem uma autorização. Então, o tombamento é o ato de preservar. Através das leis, né? E aí, preservar a história, preservar a cultura. Então, esse é o tombamento. E aqui nós temos, ó, o Teatro de Manaus, né? Um bem cultural, arquitetônico, digamos, e o ambiental também, né? Faz parte do tombamento. Então, não pode ser destruído, não pode ser mexido, certo?
Vamos falar um pouquinho das florestas urbanas. Elas se caracterizam como florestas ou fragmentos de florestas que estão localizadas dentro ou próximo de áreas urbanas. Elas atuam na proteção da vida vegetal e animal, agregam qualidade de vida e amenizam os efeitos dos poluentes na cidade. Isso aqui é muito importante, né? Quanto maior for a área verde em uma cidade, melhor será o quê? Qualidade do ar e mais ameno será o clima local, em função da sombra produzida pelas árvores, da umidade retida pela vegetação e da maior área permeável disponível. Então, assim, a floresta urbana é muito importante nessa área verde perto da cidade, essa área verde, né, na cidade, porque ela ajuda na saúde, ela ajuda no clima, assim, melhora a qualidade do ar, né, melhora a qualidade de vida das pessoas. A preservação de áreas urbanas deve ser priorizada para garantir melhor qualidade de vida para as populações que vivem nas cidades. Então, essas florestas urbanas são aquelas pequenas florestas que tem perto, né, dos locais urbanos. E é muito importante. Vamos aqui com uma lupa na mão. Observe e compare as duas paisagens a seguir. Elas apresentam ambientes urbanos, porém com uma diferença importante. Qual é a diferença que nós vemos aqui? Com base na comparação entre as paisagens, vamos responder. Qual das paisagens você acredita que a temperatura do ar é mais amena? Será que é essa que temos algumas árvores? Será que é essa que nós temos só os prédios? Claro que é na paisagem 1, tá? Na paisagem arborizada, paisagem 1. Vou colocar aqui, ó, paisagem 1. Por quê? Porque a vegetação ajuda a manter a temperatura amena e refresca o ar, tá? Conheça a seguir as florestas urbanas de duas das maiores cidades do Brasil. E quais são as maiores cidades? São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui, ó, nós temos a vista do Parque Trianon, vizinho de uma das avenidas mais movimentadas do Brasil, a Avenida Paulista. Olha o parque. Que lindo, que gostoso deve ser dentro dele, hein? E aqui nós temos os praticantes de hiking. Não sei ler essas coisas em inglês, tá, gente? Já falei isso pra vocês. Que caminham em direção ao Pico da Tijuca. Em segundo plano, a floresta e ao fundo, a metrópole do Rio de Janeiro. Ó, a cidade está aqui, a floresta. Gente, que delícia. Que tal verificar a área verde do município onde você mora? Aqui você vai retratar uma área verde que tem encontrado, que você já viu, né? Que você já passou, então você vai fazer o seu desenho aqui. Na página 175, com suas palavras, explique o que é o centro da cidade. Eu expliquei com a minha, tá? Vocês podem explicar de outra maneira. Eu coloquei, é o bairro mais movimentado e apresenta grande concentração de serviços, como comércio, bancos, alimentação, entretenimento, serviços públicos, entre outros. Então, vocês podem responder essa aqui conforme vocês desejarem. Como se estrutura os bairros tradicionais? Eles são indústrias que ficam ali, que predominam ali? São comércios que dominam a paisagem? São bairros que preservam as marcas dos povos que os ocupam? Ou residenciais em casas de alto padrão? São. Letra C. Letra C. Certo? E aqui a gente, para observarmos esta imagem aqui, aqui explicar o que acontece com cidades que não têm área verde. Eu expliquei com as minhas, mas vocês irão explicar com as suas, né? E aqui, claro que eu já errei, porque eu não coloquei um D. A falta de árvore
pode gerar problemas ou muitos problemas, né? O aumento da temperatura, falta de chuva, o ar também fica muito seco, a poluição e aumentando a poluição, né? E colocando em risco a vida de muitas pessoas, daquelas pessoas que moram ali. Então, essa foi a minha resposta. Vocês respondem conforme vocês acharem melhor. Vamos ficar com essa imagem aqui para nós encerrarmos a nossa aula, tá? Olha que delícia. Pensa, né? Então tá, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Beijos, beijos, beijos para vocês e até a nossa próxima aula.